Olá a todos, este é mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Matheus Fujita e hoje eu trouxe um convidado muito especial para participar conosco aqui, que vai falar sobre a área de especialização dele. Vocês vão ver que ele é uma pessoa cheia de títulos, é o que não está faltando para o Pedro. E aí eu vou deixar que ele se apresente um pouco para a gente conversar sobre Foucault. E aí, Pedro, como que você está? Fale um pouquinho Oi, de você também. tudo bem, Matheus? Prazer, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E, bom, né, não é que são muitos títulos, né? Só que eu já estudo Foucault faz algum tempo, né? Deve fazer cerca de uns 10 anos, mais ou menos. Eu comecei a estudar o Foucault quando eu ainda fazia o curso de Direito na PUC, eu me formei lá, depois eu fiz também Filosofia na USP, com um período na Sorbonne, né? Na Universidade de Paris 4. Depois eu fiz um mestrado na USP e hoje eu faço doutorado na Universidade de Paris Descartes, em regime de dupla titulação, né? Aqui com a USP. E eu estudo Foucault já desde esse tempo. No meu doutorado em particular, eu estudo uma parte muito específica do pensamento do Foucault, que são os escritos dele sobre o neoliberalismo, né? E, bom, eu não faço propriamente uma exegese do Foucault nesse sentido, eu faço isso em termos de estudo, mas no meu trabalho propriamente, o que eu faço é um uso desses conceitos que ele desenvolve e da maneira como ele apresenta o neoliberalismo ali. Mas hoje a gente veio falar mais sobre o Foucault, não especificamente sobre essa parte do pensamento dele que eu tenho tomado, mas de uma maneira um pouco mais ampla, né? Ok. Então tá, Pedro, deixa eu perguntar uma coisinha para você. Hum. Você pode, aliás, você pode falar para a gente um pouquinho sobre o Foucault como um autor sistemático, não é? Porque geralmente a gente, quando vai estudar Foucault, a gente sabe que ele foi uma pessoa que escreveu muito, né? Você pode até comentar um pouco sobre isso também. Eu acho que dos autores que a gente conhece, ele deve ter sido um dos mais produtivos, digamos assim, né? Uhum. Muita quantidade de páginas. Possivelmente não foi o que escreveu mais, mas escreveu muito também. E aí eu queria saber como que a gente articula essa obra do Foucault dentro do seu próprio escrito, né, dos seus próprios escritos, já que ele não é assim como tradicionalmente a gente fala, um autor sistemático, né? Eu acho que até que por recomendação sua eu comecei a ler alguns livros dele e eu não sinto muita falta de você compreender um sistema, assim, eu não preciso pegar É. uma obra preliminar dele para entender outra. Como é que a gente articula isso então? É É, verdade que ele não é um autor sistemático? é verdade no sentido de que realmente ele não tem a pretensão de criar um sistema. Sei lá, o grande exemplo que a gente tem de pensador sistemático talvez seja o Hegel. Realmente o Foucault está muito distante desse tipo de pretensão, né? Não é isso que ele quer fazer. Agora, isso não significa que não haja uma coerência na obra dele, não é? Quer dizer, há claramente uma articulação possível na obra dele, é uma constante, não é uma obra que é marcada por rupturas bruscas, nem grandes mudanças de posição, né? Talvez tenha uma mudança de abrangência de assuntos, realmente ele fala de muitas coisas, e é verdade que isso causa essa impressão de que não há da dependência de uma determinada obra em relação a outra. Você consegue lê-la como algo que se encerra em si mesmo. Então, se você pegar, por exemplo, As Palavras e as Coisas, você pode ler ela isoladamente do Vigiar e Punir, ambas vão fazer muito sentido, né? Porque elas tratam de questões diferentes. Mas existem algumas questões de método, existe uma certa estrutura ali que você vai também conseguir identificar como presente numa certa maneira de fazer a filosofia do Foucault, que é constante. E se o Foucault não é um autor sistemático nesse sentido, talvez até tenha um amigo meu francês, o português, na verdade, o Diogo Sardinha, que diz que o Foucault tem uma sistematização sem fim. Né? Um pouco por isso, porque seria uma sistematização aberta, mas se ele não tem propriamente essa pretensão de criar um sistema filosófico à la Hegel, os sistemas de pensamento são algo que interessam muito a ele, tanto é que a cátedra que ele presidiu no Collège de France durante boa parte da vida dele, e que foi intitulada por ele dessa maneira, se chamava História dos Sistemas de Pensamento. Né? Então, ele não é sistemático, mas com certeza a questão da produção de um sistema é algo que faz parte do universo de preocupações dele, né, e de interesses. Ok, perfeito. Bem, a gente vai já retomar esse ponto aí. Estou percebendo que seria interessante a gente já entrar nessa parte da história, então, né? Você falou que ele foi um professor na Ah, universidade, que ocupou uma cátedra. Então, assim, para a gente isso. voltar a mergulhar um pouco mais nos conteúdos das obras dele, né?
que você poderia falar para a gente sobre a vida do Foucault? Como é que foi a criação dele? Será É, que ele teve uma educação privilegiada? Como é que foi isso? olha, ele teve sim uma educação privilegiada. Assim, eu não gosto muito de fazer uma relação tão dura entre a vida e o pensamento dos autores, no sentido de que eu não acho que a biografia ela determine tanto as coisas, mas tem alguns elementos da formação do Foucault, dessa biografia intelectual, que são importantes a gente saber, né? É isso, bom, Foucault teve uma educação extremamente privilegiada, né? O pai dele era um médico renomado na França, então ele vinha de uma classe privilegiada na França, estudou nos melhores colégios e foi para um estudo desses de ensino. Foucault ele fez a licência, o master dele, o doutorado também, né, na École Normale Supérieure de Paris, que é o ápice da vida universitária, não é? Ela inclusive nem é chamada de escola, de universidade, ela é chamada de uma grande école junto com algumas outras dessas, que são instituições para as quais você não ingressa nelas da forma regular que você ingressa no sistema universitário francês. Né? Para quem não sabe, o sistema universitário francês ele é realmente universal, não é? Praticamente todas as pessoas que querem uma vaga na universidade pública superior têm, nem existe um sistema privado na França de ensino, com exceção das escolas de comércio, né? Mas essas grandes escolas são algo que estão à parte desse sistema. Eles têm um concurso próprio para ingresso, que é realmente um concurso onde você faz uma escola preparatória de 2 anos, né? E é um momento extremamente exigente, né? Ainda hoje, por exemplo, se cobra letras clássicas nesse ingresso, então as pessoas têm que estudar ou latim ou grego, então são lugares de formação de elite. Há quem diga que faz parte até do modelo eleitoral francês, porque na Quinta República não tem um único presidente que não tenha saído de uma dessas grandes écoles, né? E o Foucault foi um desses, assim como muitos outros intelectuais da época dele, né? Ele fez isso, ele se formou, né? Ele também se formou em psicologia, ele é da primeira turma de psicologia, que se eu não me engano é de 54, na França, né? E isso foi uma experiência particular importante na vida dele, né? E, bom, depois disso, depois de fazer o doutorado e tudo, ele tem um período na Alemanha, ele tem também um período na costa africana, se eu não me engano, foi agora já não me lembro qual foi o país em que ele esteve, mas bem, o maio de 68, inclusive, ele passou lá, tem os textos que um amigo recuperou recentemente desse período dele na costa africana. Mas depois ele volta para a França, né, e ele publica o livro. Ele já tinha publicado a História da Loucura, já tinha alguns outros livros publicados. O primeiro, que é Doença Mental e Psicologia, depois História da Loucura. Mas o grande best-seller do Foucault foi As Palavras e as Coisas, em 66. Né, e esse é um marco bem importante, porque foi um livro que vendeu uma quantidade absurda de cópias. Isso deu para ele um certo renome. As pessoas diziam até que até as madames que saíam de Paris para a praia durante o verão levavam uma cópia de As Palavras e as Coisas, né? Uma situação até um pouco curiosa de você imaginar um livro completamente conceitual teórico, assim, né? Mas, bom, foi esse um momento de sucesso. Ele funda, então, depois de maio de 68, ele funda a Paris 8, né? Já quase nos anos 70, né? Ele é um dos fundadores do Departamento de Psicologia, de Filosofia da Universidade de Paris 8, que na época era Centro Experimental de Vincennes, né? Ele fica pouquíssimo tempo, mas ele funda isso com boa parte dessa intelectualidade dos anos 60 da França. Então, sei lá, nomes como o Alain Badiou ou o Deleuze, o Guattari não tanto, mas era próximo. Alguns outros, nossa, quem mais está lá até hoje? O Rancière era outro que já estava na época, o Vermeerand, tem vários outros professores dessa intelectualidade francesa que fundam esse departamento junto com ele, mas ele fica pouquíssimo tempo, porque logo depois disso ele se candidata a uma cátedra no Collège de France, é eleito e é lá que ele fica até o fim da vida, né? Ele dá 13 anos de cursos lá no Collège de France, e boa parte da produção, inclusive dos cursos que a gente tem dele hoje, são desse período dele no Collège de France. E aí é um momento bem importante, porque o Collège de France é uma espécie de um certo auge, ou topo da intelectualidade francesa, né? Boa parte das pessoas que ganham prêmio Nobel na França ou tal, estão ou passaram por lá. É uma grande instituição de pesquisa, não é uma universidade e nem é uma grande école, por uma razão muito simples, ele não forma pessoas, né? O Collège de France ele é uma instituição de pesquisa.
você é eleito pelos demais professores do Collège de France lá para uma cátedra vitalícia, né, uma vez que você é eleito. Ao entrar, você então dá nome a essa cátedra, né, você nomeia qual é o assunto, e você dá uma aula inaugural que vai apresentar o plano de estudos que você pretende seguir pelo resto da sua vida, né? É assim que funciona mais ou menos o Collège de France, e foi lá que o Foucault fez. Ele tinha então a obrigação de fazer pesquisa durante o ano, e todos os professores lá apresentam essas pesquisas em no mínimo 13 aulas públicas por ano, e o público é qualquer interessado, qualquer pessoa pode chegar lá e entrar e assistir às aulas do Collège de France, e ele não emite diploma nem qualquer tipo de cobrança, é simplesmente uma prestação de contas pública dessa pesquisa. Hoje, inclusive, é disponível online. A instituição Collège de France ela existe desde 1530, né? E até hoje, é até possível ver as atuais cátedras e assistir às aulas deles pelo site deles online. Eles costumam colocar mais ou menos uma semana depois que a aula foi proferida, ela já está disponível no site. Então, esse é mais ou menos o percurso dele, ele fica lá até a morte, né? Esse é, intelectualmente, assim, mais ou menos, essa é a história dos principais momentos do Foucault. Pode ser que hajam outros agora, porque o Foucault, ele legou, você falou que ele escreveu muito, né? Bom, é verdade, e boa parte Bom, não é só que ele escreveu muito, porque ele era muito produtivo. Como ele é um pensador contemporâneo, e a grande produção dele já dos anos 60 para frente, existem um grau de documentação disso muito maior do que o que a gente tem para pensadores que vieram antes dele. Então, o Foucault tem muita coisa que foi gravada dele, tem uma quantidade... Então, é isso. A gente tem, por exemplo, 2 volumes enormes que devem somar mais de 2.000 páginas juntos, intitulados Ditos e Escritos, do Foucault. Justamente por isso, é uma coletânea, em 93, que tentaram reunir a totalidade dos artigos dele. Claramente, não é a totalidade, muita coisa ainda foi descoberta depois disso, e continua sendo. E isso gera uma obra que ainda não está concluída, que a gente não tem acesso a tudo. Agora, no início dos anos de 2010, mais ou menos, a França comprou o arquivo pessoal do Foucault, que estava com um companheiro dele, em Paris, e hoje ele está disponível para consulta na ABNF, para pesquisadores cadastrados, especialistas nele, né? Eu já vi uma vez esses arquivos, eu já consultei uma vez, e é um mar de coisas. Tem mais de 40.000 páginas escritas pelo Foucault, completamente inéditas, né? Ele, pessoalmente, era extremamente organizado, então tem muitas coisas nesse arquivo que estão prontas para publicação, só precisam ser editadas e organizadas, né? E tem muitos pesquisadores fazendo isso, tanto é que o Foucault ele publica todos os anos uma grande quantidade de coisas, inclusive cursos, por exemplo. A gente achou que a totalidade dos cursos dele eram os cursos que ele tinha ministrado no Collège de France e que isso esgotaria mais ou menos a obra, mas justamente nesse arquivo acharam todos os cursos que ele lecionou, por exemplo, nos anos 50, depois que ele volta à França, em universidades ali nos arredores de Paris, em Lille, em outros lugares. Então tem cursos inteiros do Foucault ainda para serem publicados, e alguns sobre temas que ele não tratou depois, né? Tem cursos de Foucault de temas muito clássicos da história da filosofia, que é uma coisa pouco usual na obra dele, e que estão lá, vão ser publicados. Tem um curso sobre Russell, que está previsto para sair, acho que em 2022, e foi um curso que ele ministrou em Lille inteiro. É uma coisa que está enunciado em alguns momentos na obra dele, mas nunca tínhamos tido uma leitura do Foucault sobre Russell, por exemplo. Né? Então, tem muita coisa ainda que está para sair, que a gente ainda não sabe o que é e que pode mudar um pouco a forma como a gente divide a obra dele. Né? Muito bom, Pedro. Muito bom mesmo. É. Mas olha só, já que você falou que ele tem essa abrangência tão grande assim, tradicionalmente, eu creio que, de forma didática, né, os autores dividem essa vida toda do Foucault extremamente produtiva em 3 grandes momentos, né? Salvo o melhor juízo, né? A arqueologia do saber, a genealogia do poder e os escritos dele sobre a ética. Você poderia falar um pouco sobre essa divisão? Será que ela procede? Assim, você concorda com ela? Como que a gente pode enxergar e onde mais ou menos elas estiveram na história do Foucault? Veja, toda separação que a gente faz na obra de um autor é sempre um pouco arbitrária, não é? E tem imprecisões. Essa é uma separação, por exemplo, que não é o próprio Foucault que faz. É uma separação que já tem se enraizado um pouco na literatura especializada sobre Foucault.
Agora, apesar disso, apesar dos limites que ela tem muita utilidade. Por quê? Porque didaticamente ela é muito útil para explicar, né, o pensamento dele em alguma medida, né? Então, assim, a gente pode usar dessa divisão, só a única ressalva que eu faria é o seguinte: não pense que ela trata de rupturas do pensamento dele, ela não é isso que se trata. O Foucault ele não abandona um conjunto de questões e passa a tratar de outra. Há quem defenda uma presença de mais rupturas na obra dele, e eu particularmente não vejo desse jeito, eu vejo de forma muito mais contínua a obra dele, talvez com mudanças de abrangência dos problemas que ele trata, mas não com guinadas radicais em um sentido ou outro, ou abandono de conjunto de teses, inclusive porque muitas vezes ele retoma coisas. Então, por exemplo, essa divisão que você fala, a arqueologia do saber, ela estaria centrada nos escritos do Foucault dos anos 60, a genealogia do poder seria basicamente dos anos 70 até o finalzinho dos anos 70, e depois ele entraria na fase ética. É verdade que é um predomínio desses temas ali, mas é isso, nos anos 70 ele retoma muito do que ele fez nos anos 60. E, por exemplo, a periodização histórica que ele faz na arqueologia, nesse momento arqueológico, né, dos saberes, a divisão em epistemes, ainda que ele pare de usar o termo episteme depois, porque ele ganha outras preocupações e vai falar de outras coisas, aquela divisão permanece. Então você vai conseguir ver os fenômenos que ele fala, por exemplo, do poder, se encaixando quase que perfeitamente na mesma separação histórica que ele fez nos anos 60. E mesmo na ética, quando você vai depois, ele retoma muito do que ele fez nos dois momentos anteriores também, nos cursos dele no Collège de France, na hermenêutica do sujeito, ele recorre à história da loucura em alguns momentos, que é o primeiro, que é o doutorado dele. Então, isso está tudo muito presente em alguma medida, né? Mas, de forma muito esquemática, a gente pode dizer isso, que esse primeiro momento, né, que o livro principal desse primeiro momento talvez seja As Palavras e as Coisas, mas tem também o próprio livro que se chama Arqueologia do Saber, que é uma preocupação de expor um pouco mais o método dele ali, né, e a história da loucura, e o nascimento da clínica, e alguns outros que estão ali nesse primeiro momento, que marcariam uma preocupação predominante do Foucault com um modo de constituição dos saberes, né? Então, ele está preocupado em como se formam os domínios de saber, desde mais ou menos do Renascimento, que é quando começa, que é de onde ele parte, mais ou menos nas Palavras e as Coisas, até a contemporaneidade, né? Até a modernidade, já com indícios de chegar à contemporaneidade. Então, ele tem essa preocupação dominante em estudar isso, o fenômeno dos saberes, e, evidentemente, existe uma relação ali com a ideia de produção de verdade, né? Nos anos 70, ele inclui nas suas preocupações também uma certa análise política desses momentos. Então, isso faz com que ele tenha uma preocupação centrada na questão do poder. E aqui o poder não como uma entidade, não como uma coisa, mas como algo que perpassa a sociedade, perpassa todos os sujeitos dessa sociedade, né? E aí ele se dedica fundamentalmente né, principalmente a primeira metade desse momento, ao estudo da formação e da operação e funcionamento das instituições, né? O livro famoso desse momento, pelo menos aqui no Brasil, que é o best-seller do Foucault mesmo no Brasil, foi um livro desse período, que é O Vigiar e Punir, é o livro que mais vendeu no Brasil do Foucault, foi esse até hoje, né? Já está, não sei nem em que edição mais ele está. Mas é isso, é uma preocupação com o emaranhado institucional que conduz, de certa maneira, essa sociedade até o fim dos anos 70, onde ele vai conseguir expandir isso para além de uma análise institucional, né, para falar da constituição das grandes, como a gente chamaria, das grandes racionalidades políticas no Ocidente, né? E aí é quando ele vai falar, ele termina isso falando do neoliberalismo, chegando exatamente à contemporaneidade, porque aí é o momento onde ele passa a comentar teorias e ações políticas do próprio tempo dele, isso nos anos 70. Né? Depois disso, ele então tem um retorno a gente costuma falar isso, um retorno aos gregos clássicos. Ele chega na contemporaneidade e ele desloca um pouco o foco de preocupações dele para questões da constituição da ética, né? Da ética, da liberdade, e para isso ele retorna aos gregos, né? Ele vai estudar o Platão, a tradição helenística em certa medida. Isso acontece nos dois volumes da História da Sexualidade, volume 2 e 3, né?
da história da sexualidade, e também nos cursos que ele dá no Collège de France, hermenêutica do sujeito, o governo de si e dos outros, e até o último curso que ele dá em 84. Então, nesse momento final, ele tem uma preocupação fundamental na constituição ética do sujeito, né? E o motivo que levou ele a fazer esse deslocamento não dá para saber com precisão, há muitas especulações a respeito disso. Se eu tivesse que chutar alguma coisa, o que eu diria é que ele foi buscar duas coisas, basicamente. Olhar no passado para mostrar que o presente a qual ele tinha chegado lá, com o final dos neoliberalismos e aquilo lá, não era um desenvolvimento natural do homem e necessário, mas que nós já fomos governados de outras maneiras, né? E que já houve outros modos de existência que não aquele do nosso presente, da contemporaneidade dele, né? Então ele foi buscar uma certa alteridade ali, como é comum na obra dele ele fazer, né? E, em certa medida, também eu acho que tem uma preocupação centrada na ética, porque eu acredito que ele viu que um dos domínios fundamentais da disputa política se dá na constituição de uma ética ou de uma moral. Então, isso é o que acho que desloca isso. E a pretensão dele talvez fosse fazer uma grande história disso, da ética, e desde a ideia do cuidado de si lá nos gregos, passando por tudo, pelo Descartes, por tudo, até chegar novamente na contemporaneidade, usando esse traço da constituição ética, do sujeito ético, como um fio condutor. Ele não chega a terminar isso, porque ele morre antes, ele morre em 84. Muito novo, ele morre, se não me engano, com 54 anos de idade. Então, esse é mais ou menos o percurso da obra. Ok, muito bom. Na verdade, assim, eu acho que pelo tamanho da gravação, que já deve estar tendo, pessoal, eu vou dividir essa conversa com o Pedro em uma parte 2, né? Nós dedicamos aqui um primeiro momento para falar sobre a história de formação do Foucault, sobre essa tradição que divide a obra dele em 3 grandes momentos, né? Que mostra mais ou menos por que ele não é um autor sistemático, mas como que ele articula mais ou menos as ideias, né, pelas quais ele se interessou em momentos distintos da vida dele, mesmo que ele seja um autor que tenha se relido propriamente muito, né? Mas aí, então, eu vou deixar a próxima parte do vídeo para nós falarmos da linha de pesquisa do Pedro, né? Que é essa parte um pouco mais final da qual ele falou, que é esse interesse, essa aproximação que o Foucault teve pelo neoliberalismo, né? Dentro dessa perspectiva que ele queria de estudar, acho que um pouco sobre a influência de alguns autores que hoje têm sido bem discutidos, né? E aí eu vou, então, terminar esse vídeo agora, deixando como se fosse uma parte 1, e aí a gente começa a gravar uma parte 2 para ficar um pouco melhor assim, o dimensionamento do vídeo. Tá bom, Pedro? Tá bom, perfeito, então.